Olá, amigos de Safras e Mercados, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro. Estamos começando o nosso programa Clima na Semana, que a gente grava toda a segunda-feira. Hoje estamos com a nossa parceira da Rural Clima, a agrometeorologista Ludmila Camparotto. Muito bom dia, Ludmila, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos já começar vendo se a gente tem boas notícias dessa parte do clima, que sempre gera muita apreensão do sul ao norte do Brasil. E antes disso, eu digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal Safras TV no YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias a gente tem materiais novos para vocês no nosso canal. Em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio lá estão. Temos nossa agência de notícias, nosso trabalho dos nossos consultores, analistas. Então, não perca tempo também, entre em safras.com.br. Bom, Ludmila, ah, como é que a gente pode começar falando dessa semana nas principais regiões? Eu sei, porque eu já ouvi o material até hoje, que a gente tem previsão aqui, que me parece que pode ser boa notícia, de chuvas, né, para a região, principalmente centro-norte do Brasil, já a partir de hoje, né, Ludmila? Exatamente, Alessandro. Eu acho que são dois pontos, né? Bom para quem está com lavouras ainda em desenvolvimento, mas para quem está colhendo, né? É preciso uma certa atenção aí ao longo desses próximos dias. A gente tem essa frente fria avançando, neste início de semana. Ela se forma lá sobre o Paraguai e avança primeiramente pelo Mato Grosso do Sul. Então, muitos produtores, inclusive da região sul do Mato Grosso do Sul, que estavam alguns dias aí sem chuvas, né? Choveu de maneira muito irregular no final de semana, deve receber chuvas agora nesse início de semana. E esse sistema ele vai avançando. Então, ele leva chuvas para Santa Catarina, para o Paraná, São Paulo. Então, entre hoje e amanhã deve chover também. E esse sistema ele vai ficar bem estacionado sobre a faixa centro-norte do Brasil. Então, nesse início de semana, eu vou colocar aqui pelo menos até quarta-feira, a gente tem chuvas em grande parte da região centro-sul. Pegando então MS, sul do Mato Grosso, sul de Goiás, São Paulo, sul de Minas. Depois, esse sistema ele sobe a partir de meados da semana e fica mais estacionado sobre áreas ali de Rondônia, norte do Mato Grosso, norte de Goiás, sul do Tocantins, sul do Pará, norte de Minas e grande parte do Mato Piba. Então, podemos ter aí até uma pequena invernada sobre essas áreas, ou seja, fica chovendo constantemente durante alguns dias, né? Às vezes não com chuvas tão intensas, mas aquele tempo mais fechado, mais nublado, com garoas bastante frequentes, tá? De certa maneira, uma condição bastante favorável, principalmente para as lavouras em desenvolvimento na região do Mato Piba, essa região mais norte ali do Mato Grosso, de Goiás, onde as lavouras estão ainda, né, ainda em desenvolvimento. Mas para quem está realizando colheita, fiquem bastante atentos, porque a gente tem um período aí mais úmido que deve atrapalhar os trabalhos no campo, tá? Tá, e Ludmila, aqui para o sul, que tem enfrentado já há algum tempo muitas tormentas, né, muita chuva, chuva exagerada, né? A gente me parece que tem aí uma folga em relação à umidade, mas que de certa maneira, se for muito extensa, começa a gerar apreensão entre os produtores que precisam de uma umidade mais regular, né? Mais para o sul, então, Exatamente. um clima mais aberto aí, né? Exato, Alessandro. Com os corredores de umidade mais ao norte, abre o sul, né? Acho que o Marco já falou para você, né? Que fala que o cobertor no Brasil é curto, né? Chove lá em cima, abre aqui Sim, embaixo, né? Não, isso se exatamente. inverte. Mas realmente, no Rio Grande do Sul, a gente tem expectativa de tempo mais estável nesses próximos dias. Deve chover de maneira muito irregular em áreas do Paraná e de Santa Catarina, porque a gente tem a faixa litorânea do Sudeste e essa faixa litorânea do Paraná com chuvas. E os ventos que sopram jogam umidade para dentro do continente. Então, a região portuária também deve sofrer algumas paralisações nesses próximos dias, tá? Mas falando de Rio Grande do Sul, expectativa é de tempo mais estável nesse final de janeiro e início de fevereiro. Até podem ocorrer algumas chuvas na virada do mês. Eu falo isso mais no início da próxima semana, mas de maneira muito irregular, tá? Então não é uma frente fria que avança, né? É mais devido à umidade presente na região mais litorânea que joga umidade para dentro do continente, tá? Frente fria subindo pelo Rio Grande do Sul só na segunda semana de fevereiro.
tá? Então, acho que vale a pena aí ressaltar esse tempinho. Alguns produtores podem ficar um pouquinho apreensivos, então a gente pode ter essas chuvas, mas muito irregulares, tá? Certo. Vamos falar um pouquinho da região produtora de café, também para a região produtora de cana-de-açúcar, né? Que me parece que tem risco aí, como a gente estava no nosso bate-papo antes de iniciar a gravação, de tempestades pontuais, né? Granizo, isso Exato, aí é um Alessandro. risco, né? Exato. Com o avanço, né, dessa frente fria, a gente vai ter muita instabilidade. A gente já está vendo aí acontecer algumas chuvas de granizo, né? Então existe esse risco, sim. Então, quando sobe a frente fria, a gente pode ter algumas tempestades pontuais em áreas aqui áreas cafeiras, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais. É claro que são muito localizadas, né? Difícil falar, onde pode acontecer, mas existe esse risco, esses, né, ventos mais fortes, tempestades pontuais. De maneira geral, em termos de chuva, acho que grande parte das áreas, tanto canavieiras quanto cafeeiras, devem receber chuvas, o que vai favorecer, né, elevação dos níveis de umidade do solo nessas áreas, mas fica esse alerta aí de possibilidade de chuvas pontualmente mais intensas. Janeiro é um período fundamental para a granação do café, né? Então isso contribui para a definição do tamanho da safra. Como é que tem sido até aqui para essa região do café, Ludmila? A Em gente geral, tem um assim, tá? dezembro ali, né, com poucas chuvas, mas olhando para frente, né, esse próximo trimestre vem com chuvas bastante favoráveis aí, essa região da Mogiana, áreas de Minas, então vem com chuvas mais regulares. Nós tivemos o início de janeiro com poucas chuvas, né, principalmente em áreas aqui de São Paulo, mas agora volta a chover relativamente bem, até com previsões de chuvas que podem ser bem volumosas em algumas áreas de Minas ao longo ali do mês de fevereiro, talvez março, né? Então, assim, se essas chuvas continuarem se confirmando, eu acho que realmente vem com uma condição favorável. O que a gente teve foi, em algumas regiões, queda, né, de florada. Floriu bem, chegou ali em dezembro, não choveu, né, tão bem, e a gente teve uma, né, queda aí de flores, até mesmo queda de chumbinho. Então, acho que isso vale a pena a gente ficar meio de olho no que pode impactar lá na frente. Mas, olhando daqui para frente em termos de clima, vem com uma condição aí favorável. Temperaturas, eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando não tem chuvas, as temperaturas sobem e vai continuar um verão quente, né? Tá certo que tá um pouco menos quente do que foi até alguns períodos da primavera, mas ainda é um verão bastante quente. Ludmila, se a gente for tirar nesse momento uma fotografia do Brasil, tem alguma cultura ou região que te preocupe mais assim em relação ao clima nesse momento? Qual é a tua visão geral assim? Alessandro, eu acho que o grande problema agora é o safrinha, tá? Então, assim, a gente teve aí os problemas com a soja, né? Toda a quebra. Eu estive no Mato Grosso na semana passada e realmente a gente vê essa diferença, né, de qualidade das lavouras em uma região tão próxima. Então, vai ter quebra, vai continuar com essas condições aí de baixa produtividade em algumas regiões, né? Mas eu acho que o grande problema é o safrinha, principalmente devido à janela. E as chuvas não devem se prolongar mais do que meados de abril, né, em todo o cerrado. E as lavouras mais tardias vão sentir aí, né, esse problema da falta de chuvas. Então, acho que lavouras sendo plantadas até dia 15, talvez de fevereiro, ok. Mas passou desse período, eu acho que é uma condição de bastante risco aí pro milho. Olha aí, Tá? ficar atento. E como é que estão os nossos queridos fenômenos El Niño, o Laninha? Como é que está nesse momento a A situação? gente, a gente tem uma tendência aí, Alessandro, de realmente o El Niño ainda persistir durante o verão, né? E perdendo forças ao longo do mês, ao longo do outono. A gente vê que o El Niño ele não deve ficar aí atuante ao longo da próxima safra, isso é fato, tá? Mas afirmar que já vem uma laninha ou a intensidade, isso acho que é muito prematuro, tá? O que a gente vai ter sim é essa condição de enfraquecimento do El Niño e se enfraquecendo cada vez mais conforme vai avançando o outono. Eu acho que esse é um ponto aí, tá? Agora, e com uma tendência realmente de uma laninha para o segundo semestre. Agora, intensidade disso, acho muito prematuro afirmar qualquer coisa, tá? Ótimo, Ludmila. Não sei se tu tem alguma mensagem, algum comentário final que tu queira fazer no nosso bate-papo.
Alessandro, eu acho que é isso. Eu acho que fica a atenção aí, principalmente para a região central do Brasil, quem está colhendo esses próximos dias, né? Com essas paralisações que a gente pode ter. Aproveitar a janela, que eu acho que tem uma janela boa a partir de quinta-feira, principalmente para essa região mais sul do Mato Grosso, sul de Goiás, né? E acho que toda essa região mais centro-norte, de maneira geral, vindo com uma condição melhor de chuvas aí, então essas lavouras mais tardias sendo mais beneficiadas realmente, tá? Acho que é esse ponto aí de atenção, pelo menos esse a curto prazo, né? Logo a gente já vem se falar novamente lá na próxima segunda, mas esse a curto prazo, acho que esse é o recado. Excelente, Ludmila. Muito obrigado, te agradeço. Sempre um bom bate-papo. E eu digo para você, finalizando, que as nossas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. Clique lá, esteja junto com a gente, assim como na descrição do vídeo está a lista dos nossos próximos eventos, cursos, palestras, tudo lá, também na descrição do vídeo. Ludmila, muito obrigado. Um abraço para ti, um abraço a todos e boa semana. Boa semana, Alessandro. Tchau, tchau.